Não sabemos ainda se essa planta está tão adaptada a ponto de ela não dar bola para pH. Que existe nas espécies vegetais, tem planta que elas soltam pela raiz substâncias orgânicas, né, que basificam ou acidificam o solo. Então elas modificam a região de absorção. É como se ela passasse, ela mesma produzisse uma pastinha na boca dela, antes dela comer, para facilitar o sabor, vamos assim dizer, para entender melhor, né? Então tem planta que ela produz as substâncias ácidas num solo que é muito básico. A Costa Rica, por exemplo, que solos de origem vulcânica que são altamente férteis por causa das lavas do vulcão. E aqui já é o contrário, nós temos solos muito intemperizados, né? Os latossolos são muito pobres, concentração elevadíssima de alumínio tóxico. Então será que essa planta também já está tão tolerante ao alumínio tóxico? Ou se a gente usar o gesso, nós vamos eliminar esse alumínio, vai melhorar ainda mais o desempenho dela em termos de produtividade, em termos de vigor vegetativo. Nós temos aqui a chuva, todo mundo acha que a nossa região é o paraíso da água, porque chove pra caramba. Mas não é bem assim, nós temos um período desse ano que está um pouquinho diferente. Que chega julho, agosto, setembro, trava tudo. Tanto é que a gente quase morre de sol, porque isso não é muito comum essa época, essas nuvens aqui, né? E a planta sente, porque por tudo isso que nós falamos, a raiz vai ficando muito superficial, e aí a gente aduba por cima, joga o adubinho ali, ela tem o que ela precisa, mas aí começa o período quente demais, incidência de muita radiação solar, e a planta sente um pouco. Com gesso, puxando isso para baixo, eliminando o alumínio que está no caminho, corrigindo o pH, dando cálcio e magnésio para ela, que o gesso é o sulfato de cálcio, a gente mistura ele com calcário, que tem cálcio e magnésio. Então tudo isso pode levar a planta a aprofundar a raiz, mesmo tendo a raiz modificada pela prática da reprodução assexuada, que é a estaquinha, né? Em contraposição à semente. Pode ser que essa tecnologia de gesso e calcário esteja puxando a raiz para baixo, porque ela está levando nutriente. Nós estamos comprovando até 80 centímetros de profundidade, a gente analisa de 20 em 20, e faz um carnaval no solo. Ela arrasta as bases, né, cálcio, magnésio, potássio, está indo para o fundo. E está diminuindo a saturação de alumínio tóxico bastante, que está modificando bastante isso aí. Então nós estamos avançando agora, fizemos um redirecionamento desses experimentos na Jaioro, até estive lá, eu e o Adalto ontem, né, e a gente espera dentro dos próximos anos ter o aferimento da produção, para ver se está aumentando, né? Que você põe várias doses diferentes de gesso, combinada com várias doses diferentes de calcário, em dado momento nós vamos saber se isso está aumentando a produção. E a gente acha que tem potencial para levar essa raiz para baixo, numa zona de conforto que mesmo o sol forte, né, não vai afetar, porque lá no fundo a umidade está garantida, está conservada, né? Por que o gesso leva a raiz para baixo? Oi? Por que o gesso leva a raiz lá para o fundo? Por quê? É porque ele tem a propriedade de arrastar, é como se fosse, para você visualizar na prática, como se fosse uns ganchinhos, que você enganchasse o nutriente e arrastasse ele para baixo. O gesso ele tem uma mobilidade, ele é altamente solúvel no solo, na solução aquosa, tudo, então ele tem uma facilidade muito grande de descer e arrastar com ele as bases, cálcio, magnésio. Já faz isso, já não leva os nutrientes para o fundo? Leva nutriente, e isso que nós estamos querendo, levar a raiz junto. Porque se a raiz continuar muito por cima, a planta, além de já não ter muita sustentação, a gente tem o problema da seca na época que não tem umidade, não está chovendo, e o sol incide muito forte. E lavoura, você imagina Jaioro, o tamanho da área que tem. Você ir lá cobrir planta por planta, é bem complicado essas operações, os tratos culturais, né? E aí, só para complementar, não quero tomar muito tempo, aí o Firmino falou da área adubada e a área não adubada. Eu li um artigo que o Firmino e o André publicou, nem conhecia, há poucos dias estava lá na página, Firmino, aquele que vocês analisaram essa área aqui. O que deu para ver é que eles agruparam, se não me falha a memória, de a cada 2 anos fizeram análise, né? E o que eu vi lá é que tem algumas áreas, algumas localidades, que aumentou, com a adubação aumentou, mas tem outras não aumentou, não afetou. E a gente tem que ter claro na nossa mente que aqui a gente tem que levar em consideração que não tem sido feito calagem. Até hoje não tem resultado de pesquisa que recomenda a calagem para o Guaraná. Nós estamos fazendo isso aí. E lá naqueles quadros que nós apresentamos, qual que é o pH ideal? Para a maioria, para quase todas as culturas, 6, 6,5. Aqui não tem. Você faz uma análise de um solo desse, é 3, 3,5, daí para baixo, né? Outra coisa.
cálcio, magnésio, baixíssimo sem adubação. Fósforo, então, nem se fala. E aí a gente fica especulando o que está acontecendo. Talvez tenha sido tudo nivelado por baixo, não está dando diferença, e o Guaraná tem um potencial para produzir muito mais do que tem produzido. Até no adubado, talvez, né? E no não adubado também. Mas o fato de não corrigir o pH, não fornecer esses nutrientes de maneira adequada, ou fornecendo, mas não fazendo a calagem, os nutrientes não estão sendo bem aproveitados. Você aplica o adubo, mas não faz a calagem. Então a absorção deles é muito pequena. E tem problema também da insolação, que tem certos fertilizantes que são degradados pela luz, pelo calor. Somados a isso, nós temos a fixação atmosférica, que é os raios, né, descargas elétricas, elas rompem a molécula de água, rompe o N2, que o N elementar, né, o N2, ele está ligado dois átomos de nitrogênio de uma maneira muito forte, a ligação chamada covalente, né? E a planta não tem, nós temos toneladas de nitrogênio em cima da nossa cabeça, no ar que a gente respira. E a gente não consegue, a planta não consegue utilizá-lo porque não consegue romper essa ligação, nós não temos mecanismo para isso. Quem que tem? Micro-organismo, o risóbio, né, que faz a fixação simbiótica com algumas culturas, outros organismos de vida livre, que são também associados a gramíneas, por aí vai. Ou então a descarga elétrica, que é uma das formas naturais, né? Que há essa ruptura quando cai uma descarga elétrica, que tem uma força muito grande, ela quebra a molécula de água, quebra o N2, essa ligação quase impossível, ela vai lá e quebra. Esses dois se combinam imediatamente e vira o ácido nítrico que precipita junto com a chuva. Então aqui, como a gente tem muito raio, pode ser que nós estamos tendo um aporte muito grande de nitrogênio, seria interessante quantificar com aparelhagens mais sofisticadas, e aí o suprimento de nitrogênio seria uma das explicações. Também a reciclagem, muita massa que é produzida, que cai no chão, isso aqui tem muita proteína, a proteína base dela é nitrogênio, também vai, além de outros nutrientes que estão aqui que reciclam também. E com relação a fósforo, nós não temos solo paupérrimo em fósforo. Micorrizas pode estar associada, mas aí de alguma forma tem que ter algum fósforo, senão como é que ela vai solubilizar? E os nossos solos são altamente fixadores de fósforo, né? Então é uma quantidade, se a gente começar a falar aqui, não tem fim. As possibilidades de explicar por que o não adubado, aqui nas condições nossas, tem tido um comportamento quase que idêntico ao do adubado. Eu me prenderia principalmente nesse fato, não está sendo feita a calagem no adubado. Então nivela tudo por baixo, porque você põe adubo lá, mas muito desse adubo não é aproveitado porque não está as condições ideais. E todos os macronutrientes, os primários e secundários, eles têm, o gráfico mostra claramente que eles têm o máximo de absorção, de eficiência na absorção, a planta tem, né? Quando o pH está lá 6, 6,5, o nosso aqui é metade disso, é 3, 3,5, né? Então é só isso que eu queria aproveitar. Eu quero só fazer, seu nome é? Tiago. E o Tiago, na hora lá que você falou, ele falou assim, mas aí a água já não arrasta os nutrientes porque jogar o gesso. Aí queria que você... Isso, mas aqui na região tem disso. Não foi isso, Tanto já? é que nossos solos, a É que ele não pobreza entendeu nossos, direito. tem muito a ver com a lixiviação dessas bases, que a água aqui é muito intensa. E o gesso não vai levar mais ainda para o fundo? E nós estamos querendo ver Porque o processo de lixiviação já é uma coisa negativa, né? Não, mas eu acho que quando lixivia, a água arrasta e vai embora. Mas aí Com o você gesso vai- não, o gesso deixa Você atrelado não nele. pode perder, por Não é exemplo, isso, Lúcio? exatamente, pela tá. superfície, aí você vai Porque o gesso levar deixa para atrelado. fora, para os mananciais de água, vai eutrofizar, É isso, vai isso. provocar intoxicações, etc. e tal. E fica dissolvido, fica dissolvido no gesso, é isso? No caso do que nós estamos analisando, ele infiltra no perfil. Ele desce e vai se alojar nas camadas mais profundas, mas ele não vai ser perdido. E aí o que a gente quer é que a raiz desça ali atrás. lá, Né? Isso. Isso nós estamos analisando para a situação do Guaraná no Amazonas. Mas eu estive há pouco tempo no congresso e participei de um mini curso. E a gente fez uma visita lá no distrito Perímetro Fértil Irrigado de Russas, no Ceará. Eles estão fazendo com mamão e outras culturas exatamente o contrário. Trazer a raiz mais para cima. Eu falei, professor, mas vocês estão fazendo uma coisa que se der um pé de vento aqui vai derrubar tudo, que a planta não tem mais sustentação. Mas eles fazem isso porque é fértil irrigado, sabe? Eles têm todo o controle, a adubação, a água, é tudo levado na boquinha da planta. Aqui no nosso caso não. É um caso que, igual ele falou ali, lembrou bem, a chuva lava tudo, por isso que nossos solos são tão ácidos e cheios de elemento ruim, e os bons
estão indo embora, porque a chuva vai lavando, vai modificando as cargas químicas do solo, e quando a gente interfere, melhor dizendo, jogando um calcário todo ano, um gesso, você pode estar facilitando essas reações, deslocando essas reações num sentido que é interessante para a agricultura, de fazer com que esse solo se torne mais adequado para a planta absorver melhor os nutrientes. Né? E uma pergunta aí, e como fazer para que a raiz também desça? Aí ela vai atrás, aonde a vaca vai, meu filho, o boi... Ou seja, a mesma raiz... Ela vai procurar. Ela vai vai procurar, porque ela né? procura a zona de conforto, né? Uhum. Ela procura onde tem alimento e umidade, né? Tá. Aí aprofunda mais as raízes, se tiver um período de seca, um veranico, aí a planta suporta melhor, entendeu? Nesse sentido aí. E a laranja já é certeza, porque é uma cultura muito estudada nos outros estados, ela precisa desse pH de 6, 6,5, ela precisa desse... Né? E o gesso vai ajudar muito a laranja aqui. Porque em outras regiões você já fez efeito. Campo, assim, elas já virarem logo O café, o resultado hoje tem conseguido... Dalton, só um momentinho. Café e laranja, Só um momentinho que já... tem gente que tem 18, Tá. Você já vai entrar, não? Você já vai entrar já. Ah, então tá, a gente volta lá. o negócio é frente, vem tudo de lado. Olha, na média, porque eu estudei o ano 98, 99 e 2000. Isso, 98, 99 e 2000. Esses 3 anos teve um percentual mais ou menos a 25 a 30% a mais do adubado. Mas teve um ano que o experimento daqui que está localizado na área de mata, que é a capoeira, esse experimento ele me complicou na hora da defesa da tese, porque o não adubado produziu mais do que o adubado, um determinado ano desse aí. Não sei se foi 98, 99. E o que concluiu, professor, por que foi essa maior produção não adubada? Justamente o que o Lúcio colocou aqui, né? O nosso colega de física de solo, eu fui buscar com ele uma informação, é justamente isso, que muitas vezes o adubo que principalmente o nitrogênio, né? Que é aportado através de raios, cargas elétricas, já é o mais que suficiente. E outra coisa é o seguinte, às vezes quando a planta vegeta muito, ela investe muito em vegetação, né? Na vegetação na parte aérea e deixa de produzir, né? Isso aí é muito comum, por exemplo, na soja. Nós ainda estamos engatinhando com relação ao conhecimento da microbiota que tem aqui. Porque antes do adubo ser absorvido para a planta, tem uma série de transformações feitas por bactérias, né? E a gente não sabe, pelo fato de ter muito tanino, se está caindo igual existe em outras culturas e matando essa flora, essas bactérias. E se isso está complicando também, nós não conhecemos nada disso. Precisa fazer um grande levantamento, um diagnóstico de quais são os micro-organismos que interagem com a cultura do Guaraná, no solo, na parte aérea, em tudo. Que isso pode ajudar a explicar também. Né? Pode ser que tenha algum produto, algum aleloquímico que está sendo produzido, que está caindo lá, está inibindo uma flora bacteriana muito importante no desdobramento do adubo, nas transformações, até ele chegar na forma que a maioria das plantas absorve nitrato, né? a fonte de nitrogênio. Mesmo se você aplica um sulfato de amônio, se o solo está bem preparado, no máximo 20 dias já transformou tudo em nitrato para a planta absorver. E aí precisa ter o que? A ação lá na planta, a ação da redutase do nitrato, depois a redutase do nitrito, para virar amônia, que é altamente tóxico, mas a natureza é tão perfeita que imediatamente é ionizado, entra um próximo hidrogênio e forma amonio. De NH3 passa para NH4 e anula o efeito destrutivo da amônia. A amônia a gente vê que em casa, quando vai fazer usar aquele produto, é perigosíssimo, né? Até para adulto, ainda mais para criança. E aí então a gente tem que ver que essas implicações é química e biologia o tempo todo, né? E qualquer coisa que você modifica, você pode modificar todo o contexto. E isso é difícil para nós, porque a gente quer avançar, mas nós temos aquilo que eu falei, as limitações de falta de equipe. Né? Então a gente tem realmente que ficar estimulando vocês que estão ingressando nessa área de pesquisa para se interessar, para pesquisar culturas importantes como essa para a região. Essa aqui é uma das principais culturas da região amazônica, que é o maior estado em termos de território do país. Né? Então a gente vê que isso tem futuro para o Brasil e para o mundo. Tem clientes lá, China, já pensou se todo chinês começar a tomar
um pouquinho assim de guaraná em pó todo dia, nós não vamos ralar para produzir guaraná para ele. E 1 quilo de guaraná, se você souber mexer com ele hoje, você vende o pó e fatura até R$120 1 quilo. É só você moer ele, que é uma operação muito simples, empacotar com uma marca própria sua, personalizada, abrir seu mercado lá, que você vai ficar rico em pouco tempo. Vai encher da bufunfa no bolso, né? Então, essa aqui é uma cultura que, apesar desses fatores limitantes, né, e também da causa da antracnose, ela é uma cultura resistente e adaptável aqui no solo. Mesmo com adubo, sem adubo ela está respondendo também. Exatamente. Mesmo sem adubo, ela é uma cultura que, ela, pelo fato dela ter originado aqui, né, o centro de diversidade, de dispersão dela aqui. Então porque veja bem, o pequeno produtor, nos anos 80, final de 70, 80, eles nem sabiam de adubação nem nada. E esses materiais foram selecionados junto aos produtores também, né? E nós tínhamos aqui a precursora de todo esse trabalho, ela trabalha na parte da fitotecnia, a doutora Maria Pinheiro, e ela ficava encantada, e não era rara às vezes que ela chegava e dizia, não pode, eu não me conformo. Eu acho que assim como a soja tem o risóbio lá que sintetiza, que ajuda a trazer o nitrogênio, o guaraná deve ter algum micro-organismo ali que está em simbiose com ele, porque o produtor ele não adubava, ele não podava. Ele só ia lá na época que ele via que a planta estava vermelha de fruto para colher. Aí naquela planta ele roçava em volta e colhia. E aquela planta todo ano produzia, todo ano vegetava, sabe? A vegetação exuberante. De onde que essa planta está tirando? Se não tem adubo nenhum, num solo paupérrimo como é o nosso, em termos de fósforo principalmente. Entendeu? Então, logicamente que a gente observa, né? Que se a gente vê uma planta dessa aqui, ó, você vê que todas essas folhas que vai caindo durante o... Olha a quantidade de radicelas e raízes que você enxerga numa planta dessa. Agora você avalia o tanto de fungo, bactéria. Pois que está aqui, ó. Será que tem tudo isso aqui, gente, ó. Isso aqui é como um bombril, ó. Uma bucha. É tudo raiz que sobe, vem para a superfície. Porque talvez com o trabalho que o Lúcio fala, de aprofundamento através do gesso, essa raiz não tivesse aqui superficiais. Olha, ele só relou em cima. Olha a quantidade de raízes que vem. E essa área aqui é a área que nunca recebeu adubo. Se você for em certas plantas que recebem adubo, a quantidade de folha é muito maior, né? Então quando a gente faz a poda no final da colheita, aí tem uma operação lá que nós chamamos de levantar a saia, né? Que é o quê? É cortar mais ou menos 40 centímetros esses ramos que estão relando no chão, aí fica alto assim, você enxerga bem, para você poder jogar o adubo justamente nessa região aqui dessas raízes. Tá? O adubo a gente joga aqui embaixo, respeitando mais ou menos uns 50 centímetros do tronco, porque nós sabemos que ali no tronco não tem raízes absorventes como essa, são mais raízes de sustentação, né? Então a gente espalha toda aquela, praticamente 700 gramas de adubo da mistura NPK mais magnésio, boro, um pouquinho de boro e sulfato de zinco. Esses 60 gramas da mistura que a gente joga em 3, parcelado de 3 vezes, como está no sistema de produção, é todo esparramado aqui em volta. Tá? Então por isso que a gente faz esse processo de poda e de levantamento da saia. Tá certo? Vou contar uma historinha. Um experimento de 85, viu, Lúcio? A coisa estava tão feia lá, cara, é tanto material, eu falei, não é possível, cara. Aí pedi pro pessoal levantar a saia, né? Cortar os ramos a 40 centímetros e mandar puxar toda essa sujeira. Só que ao mesmo tempo que eles puxaram a sujeira para fora das linhas aí, ó, para fazer matéria orgânica para fora, eles puxaram isso aqui também, ó. Tiraram tudo isso, as plantas quase morrem. Entendeu? Quer dizer, era a boca delas se alimentar, eu tirei para fora, quer dizer, fiz um erro. Né? Então isso aí não pode se cometer. Tanto é que desde o plantio, a planta nova que você leva no campo, você tem que procurar fazer uma cobertura morta em torno dela. Porque nós sabemos que uma planta dessa agora ela já tem o alto sombreamento dela. Então essa área das raízes, mesmo com sol muito intenso, a temperatura muito alta, a temperatura do solo nesse nível das raízes aqui não sobe. Então quando você coloca a plantinha lá no campo para ela poder se estabelecer bem, você tem que fazer essa cobertura. Acho que lá no sistema de produção isso aí também está na cartilha lá, na receita de bolo, né? Lá deve estar explicando isso aí também, tá? Bom, Júlio, Adalto. Pois é, Doutor Firmino, o senhor não achou muito imoral mandar o pessoal levantar a saia, não?
Não, mas se a gente ia... Eu mandei o pessoal levantar a saia. Nós vamos mandar fechar os olhos, ó. Fecha os olhos e vamos levantar a saia. Adalto. Né? Aí eu disse, bom, no caso de doença, os materiais são resistentes. Então a gente está salvo disso. A gente não contamina o ambiente por aí. A gente só está contaminando o ambiente porque o Adalto ainda não deu a solução. Quando o Adalto começou a pensar na tese de doutorado, e nós vamos falar, né, desse problema do TRIPS e tal, eu falei, Adalto, está na tua mão, não adianta eu ir para Marte, Vênus ou outra galáxia e buscar o melhor genótipo de Guaraná e trazer para cá, e adubar e preparar e fazer o plantio adequado, se na hora da floração, principalmente na fase da floração, eu não controlar o TRIPS. Não adianta. Então é dar murro em ponta de faca. Então eu acho que a coisa mais importante hoje é o trabalho que o doutor Adalto vem desenvolvendo, e nesse ponto aí ele tem muitas novidades, muita coisa para colocar para vocês, tá? E como você vai ser daqui para frente a nossa massa crítica do futuro, então você já tem esse conhecimento nessa praga. Se você ouvir alguém falar da praga do Guaraná, do TRIPS, que vocês vão conhecer com ele, você já tem um bom conhecimento. Ok? Então vamos lá, Adalto? Vamos lá. O cenário é para lá? No início, Lá no início, então. Então vamos. Depois do subbrotamento, e é um complexo, chama-se complexo de subbrotamento. Isso aqui seria uma flor na inflorescência. Nesse genótipo, que é a cultivar BRS Amazonas, ataca justamente na parte da inflorescência. Olhe para isso aí, olhe. Opa aí, ó. É o opa aí, ó, do baiano. Opa aí, ó. E essa doença como se chama? Superbrotamento. Vai causar uma hiperplasia das células, hipertrofia, hiperplasia, e deforma realmente. Fica como um couvezinho de Bruxelas. Essa aqui vai ser uma flor normal. A gente está vendo como se fosse uma couvezinha de Bruxelas. Isso. É do fungo, segundo as informações, mas eles não estão querendo derrubar essa hipótese. Eu sempre passava para as pessoas que esse é um fungo de solo, que é o fusário, é um fusário descencelular, e ele alcança os pontos de crescimento, os meristemas da planta, e aí ele se desenvolve causando essa deformação. Entendeu? É o fusário. Se for, porque tem o da inflorescência. Segura aqui. Tem o da inflorescência. Como é que é? Topatólogo. Aqui, ó, vem cá, já que vocês estão aí. Que era para ser um ramo normal, que nem esse aqui, ó. E olha o que virou. Um monte, por isso que é subbrotamento, olha, um monte de brotamento paralelo. Nossa. Tá certo? Então o que o fungo faz? Esse é o da gema, professor? Esse genótipo, que é o clone 217, ele é o campeão em termos de subbrotamento. Agora, se você controlar, se você fazer o trato cultural, ou seja, a retirada desses pontos de subbrotamento, a planta fica normal produzindo. Qual é o clone? É o 217. Como é o nome do fungo? É o fusário, é um fusário descencelular. Certo. Mas lá tá no sistema de produção, acho que fala dele. Também se você entrar lá na internet, lá tem essas coisas. Aqui embaixo também tá legal. Isso aí é um tipo de galha, ó, tá vendo? Ele também dá isso, como se fosse uma galha, lá embaixo, no tronco. Isso aí, na verdade, tem um raminho acoplado, mas às vezes é essa, viu? Olha aqui, ó. Aqui a gente vê que tem um raminho acoplado aqui, certo? Então aqui seria vários ramos pequenos que formou essa deformação. Mas às vezes ele aparece aqui, ó, de graça, aí fica aquele tumor aqui, entendeu? Tipo uma verruga, que você destaca com facilidade, que é o tipo de galha. Então tem da inflorescência, do ramo e da galha. É o complexo subbrotamento que se chama. Tá, gente? Vamos lá então, para o TRIPS não voar. Tá certo que o TRIPS não... Vamos ver aqui, ó, a explicação sobre a nossa praga do Guaraná. Pessoal, bem-vindo aí ao mundo da entomologia. É uma ciência importante no contexto de produtividade, porque os insetos são, entre aspas, concorrentes conosco. Eles estão sobrevivendo, né? Então eu evito até o termo praga. Mas eles precisam ser controlados. Como o Dr. Firmino falou, que eu estou montando um MIP, manejo integrado de praga.
vocês podem ler isso, pôr no Google lá, tá tranquilo. Ele não é de um dia para o outro. Nós estamos com atividades que vão se somar até chegar a uma janela para o inseticida pequena, que é entre a floração e meados de maio, que é a poda de frutificação, e o começo da floração. Não o começo, antes ainda. Claro, porque senão ele não é seletivo, ele vai matar polinizadores, vai matar o predador, que nós temos bastante. É sobre inseticida registrado. É o que o Dr. Lúcio tomou a iniciativa, junto aos ministérios, 3 ministérios, Ministério da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura, que são os 3 protocolos. Só que hoje se abriu uma porta chamada Registro para agricultores de pequeno porte. Pequeno porte. Suporte fitossanitário, isso. Os minor crops, se vocês forem lá, está em inglês minor crops. É uma coisa que acontece no mundo todo e veio para cá meio tardio. Então nós não temos inseticida regularizado ainda. O que nós estamos caminhando é justamente registrar, porque um inseticida leva 3 anos e custa mais ou menos R$300 mil. R$300 mil para registrar um inseticida. Professor, qual é o princípio ativo do inseticida que mata o trips? São vários, mas geralmente sistêmicos. Né? Então, por que é sistêmico? Quem se lembra do que foi explicado o hábito alimentar do trips, o que ele faz? Ele se alimenta da componente celular da... Parede não. Componente celular da... Conteúdo. É a única ordem Tisanóptera que tem esse hábito alimentar, descoberto recentemente, 2003, é recente. Então aquela coisa de raspar, que vocês vão ler até hoje ainda, raspar e sugar está errado. Porque houve um autor que provou que ele se alimenta do conteúdo celular. Ou seja, no conteúdo celular, um inseticida sistêmico apropriado, né? São vários, eu não vou citar nenhum, porque nenhum está registrado, eu não posso citar. Mas um sistêmico que vai parar lá dentro da célula é que controla o trips. Mas não uma aplicação, pessoal, assim, preventiva. O manejo de pragas leva em consideração outras práticas de controle, que mostrei para vocês aquele slide do MIP, vou passar hoje para vocês. Aquele que não deu o nome do e-mail, por favor, passe hoje, senão vai caçar o material, porque amanhã tem que entregar a prova. Então, é nesse aspecto. Vamos dar uma olhadinha nas plantas aqui. Não vai chover não, Vai pegar Não? Tá certo? Tudo ok. Tudo certo. Tá no MIP. Isso, Sim, no meio. Ok. dos controles. Aham. Tá? Pode ficar e cai na prova. Professor, pelo que eu entendi, ele se alimenta do conteúdo Da célula. da célula, tá. Então tem alguma coisa lá que chama a atenção dele, que faz com que ele tenha vontade de ir lá, por exemplo, que atraia ele. Não especificamente, veja bem. Ele é especialista do Guaraná. Mas o hábito alimentar de milhões de anos da evolução que ele teve, 350 milhões, tem o primeiro registro fóssil de um trips. Então você imagina bem. Grimaldi, da revista Heredity. Vocês podem ver isso aí. E eles estão em âmbar. E tem uma, tem uma família, a Leutripide, que até hoje existe. E ela tem âmbar de 300 milhões de anos atrás. Vocês imaginarem que ele é monofilético, ele não mudou em nada. Agora o hábito alimentar é porque ele tem um estilete e ele é muito pequeno, ele consegue sugar o conteúdo da célula. Esse é um hábito alimentar de todos os trips. O que chama semioquímico, os voláteis que eu comentei com vocês, a cor da folha, reflete ultravioleta, por isso que ele pega só tecidos macios, tenros, que tem um verde diferente. Então ele discrimina muito bem a cor. Ele tem uma capacidade também, todos os insetos vivem no mundo químico.
Então a comunicação entre eles é química e também o ambiente. Hã? Esse aspecto alimentar, né? Então, aqui tá, eu marquei todos, porque aqui deve estar o trigo. Ele fugiu. Eu não quis mexer com ele, era uma ninfa, mas infelizmente ele saiu daí. Caiu, talvez. Então aqui já não deu, mas a gente vai ver. Vocês têm a fotografia lá no slide, né? Sim. Aqui é da... Ah, tem a ninfa? Não, tem o trips. Tem muito aí. Eu evitei machucar aí por causa da tua avaliação. Geralmente, essas formigas são formigas doceiras. É formiga, não é trips não? Não, essas formigas são doceiras. Por quê? Elas se alimentam de uma excreção açucarada de alguns insetos. Pulgão, cochonilha, e não fazem mal nada, eles não comem folhas como a saúde. Eles só se alimentam de uma substância chamada honeydew, que é em inglês e que é a secreção açucarada que se fala. Honeydew. Não está aqui não, filho. É formigado. Mas tem lá pra frente. Então tá. Aqui, cadê meu papelzinho? Pode aí, professor. Joguei pro chão? Não, pequenininho, vem no bolso. No bolso. Vocês não vão achar Oi, colocou bem aqui. A gente evita, porque isso aqui vai ser um ramo produtivo. Mas eu tenho alguns, se não saíram, e eles. Mas o principal dano começa aqui. Até a floração. Porque tem uma época que ele fica meio, que a população não cresce muito. Eu disse que ele cresce de uma forma, tem duas linhagens. Linhagem e reprodução sexual, linhagem e reprodução assexual. Partenogenética, em que não envolve encontro sexual. A fêmea gera fêmea. A questão da prova. Tá? Isso é importante. Olha, Fêmea gera fêmea. A reprodução pode ser sexuada ou tá, vejam bem aqui. 6 esquerda, tá certo. Aí vocês podem ver que ele prefere folhas jovens, tá entendendo? E prefere só nisso aqui. O que acontece depois é o encarquilhamento das folhas. Sabe? Ele ataca a folha inicialmente, onde ele ataca as folhas ficam deformadas e depois podem cair em senescência, ou seja, cair mesmo da planta. Né? A pessoa, no caso, só tem aqui nessa parte não adubada. Não. Em todos os guaranazais que tem trips. O trips coevoluiu com o guaraná. Então, nós temos aqui trabalhos que provam que a partenogênese tem sido o fator chave de estabelecimento da população. Só um minuto. O seguinte, onde que eu estava? A partenogênese é um mecanismo que, em geral, 50% dos recursos energéticos, de voo, de encontro sexual, de emissão de feromônios, essas coisas, não são feitos, porque a fêmea fica aqui, vai colocando os ovos. Nós contamos na Jaior esses dias 20 mil ovos para 408 adultos e 176 ninhos. Voltamos ontem lá, as coisas mudaram. Agora, por que só ovo e 408 fêmeas para pôr quase 20.200 e poucos? Porque com certeza está envolvida a partenogênese e com certeza está envolvida uma bactéria endossibionte, né, chamada Wolbachia. Esses são contextos, né? Não vou pedir na prova decorada. Ou seja, a teoria darwinista é o mais adaptado que
se estabelece. E o tríplice dá um show. Vamos. Severo, ela cai. Esse é um contexto meio que indireto, mas é para vocês verem. Ah, e outra coisa, olha aqui, ó. Separei uma cochonilha que indica o porquê que vocês estão vendo bastante formiga. Ela que espelha essa substância açucarada que a formiga adora. É esse um Delfácide, que é o soldadinho, que está cheio por aí, mas ele não faz nada para a planta. Ele não tem uma população como a do tríplice que implica em prejuízo. Vamos lá. Vem da expressão inicial da alimentação dos tecidos térmicos. Folhas e ramas espartilhadas. Rápido e rasteiro. Esse tem aula aqui ainda. É a única, porque não tem um plantio de tender comercial. Ele está longe, lá no Rio do Povo. 64 km do Rio Preto. Então vocês vão ver no rosto, que é esse bico, o que tem pelo é macho. É o bigode. É o bigode. Ou não. E quem não tem é fêmea. Pode ser fêmea. Então, tá aí, pessoal. Isso aqui foi colocado. Foi coletado lá na área de vocês. Quem que é o bigode? Esse transmite. Ó, pessoal, presta atenção. Ah, aquela doença lá. A transferência daquela doença, aliás, do sintoma, né, é provocado por nematóide, bursopelencos, cocós. Todo mundo presta atenção que isso aí escapa da prova. Então veja bem, eu falei que tinha um nematóide, Radinaphelengos cocófilos, de 1 milímetro mais ou menos aproximadamente, um nematóide muito grande para a nematóide. E aqui foi feito trabalho pelo Dr. Prestino, um dos maiores nematologistas do Brasil, que se aposentou. E ele, numa publicação, mensurou que somente 2,8%, 3% dos rincófilos são vetores, carregam, forese, carregam o nematóide embaixo das asas e principalmente no órgão reprodutor da fêmea. Então quando ela vai colocar o ovo, já vai o nematóide. Por isso que o feromônio não é propriamente o controle, é uma barreira, tá entendendo? Para evitar uma inundação. Eu já cheguei a coletar, numa época que todo o Rio do Urubu tinha 486 hectares com 56 mil plantas. A gente coletava entre 600 e 700 rincófilos por mês, com as armadilhas, vocês vão pegar o slide, vai estar lá. Então veja bem, tem esse aspecto então que feromônio não é controle, por enquanto ele é captura, ele é uma barreira, tá? E no aspecto nosso, feromônio nosso, tem o Cydia pomonella, que ele é Cydia pomonella da maçã, a praga, na Suíça, onde se planta bastante, eles conseguiram isolar um feromônio mais de 15 anos atrás, que com a inundação de frasquinhos, vocês viram lá, consegue confundir o macho. O macho não sabe para onde ir. E essa é técnica de controle por confundimento. O feromônio. Aí sim, o feromônio como armadilha, ele é contenção. Muitos falam em controle comportamental. Se ele controlar, tudo bem. No nosso aspecto do rincófilo que abordamos, não se ainda trabalhou até hoje, eu acredito que não vai se conseguir, porque é de agregação, envolve cairomônios e a soma dos dois, né? Eles acabam chamando tanto macho como fêmea. É o macho que emite feromônio, chama macho e fêmea para uma armadilha que tem cana-de-açúcar. Volatiza, pode ser abacaba, a gente usava, mas é a questão que tem que desmatar. Então, tá isso. E o trabalho da Esmilda Marcos, que foi minha colega de mestrado, ela fez um trabalho, pode pular Esmilda Marcos, vai estar lá no CNPq. Ela fez um trabalho, cana-de-açúcar dá certo, feromônio isolado dá certo,
Mas os dois dão muito mais café. Depois vieram outros trabalhos também, subsequentes, que tem de várias partes. É por Rincóforos, Palmar, e vocês têm um Darel, falando sobre 1991, foi descoberto pelo mundo, descoberto não, identificado a substância principal que evoca, ele cita o comportamento reprodutivo. Ele vai em direção à flor. Está tudo lá, fácil, desenho em química. É você de química, né? Então, está lá as estruturas químicas de dupla ligação, 12 carbonos, essas coisas todas. Tá certo, pessoal? É o que eu tinha que apresentar. Esse livro quebrado junto com esses bichinhos aqui que eu comentei. Mas o que é da prova que eu comentei para vocês não vai ser nada específico do inseto. Vai ser uma interpretação de tomada de decisão sobre certos casos hipotéticos. Você tem esse. O que você faria para controlar aquilo? Mais ou menos assim. Não é de pegarada, não é de decoreba do nome de focos, como é que escreve, RHI, CH, não. É prova de conhecimento mesmo. Sabe? No mestrado, doutorado, eu acredito que decoreba no caso. Né? Então, certo? Tranquilo? Envolva que os bichos, que isso aqui faz parte do experimento. Rafael, você tinha colocado uma pergunta lá antes, eu falei, deixa para depois, lembra? Qual era a sua pergunta? Porque você, infelizmente você não assistiu, né, a nossa apresentação lá. Relacionada à produtividade, qual foi o período máximo assim, relacionado à produtividade da área? Sem a adubação ou com a adubação? Período máximo de... a produção, qual foi o período que teve a maior produção? Não, o período é sempre compreendido entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Aí é que está concentrado a colheita. Qual que sobressaiu? A adubada ou o vermelho? Não, eu acho que ele quer perguntar sobre a longevidade, não é isso? Quantos anos que produz? Também relacionado a isso, mas qual foi, desde que foi plantado até agora, qual foi o ano, assim, o período assim, que teve maior produtividade? Chegou a um pico e aquela pergunta que eu lhe fiz. Não, ele continua produzindo normalmente, constante. A partir, porque no segundo ano a produção é pequena, porque a planta ainda não tem estrutura nem o número de ramos suficiente. Aí depois do terceiro, quarto ano estabiliza. Aí a produção é mais ou menos constante. Se você fazer os tratos culturais, fazer a poda, adubar, controlar o inseto inscrito, você tem uma produção praticamente constante. É porque eles dizem que o Guaraná tem bienalidade, que seria produzir um ano sim, outro não existe isso. Não, no meu conhecimento, se você fazer tudo direitinho, agora pode ser que tenha anos mais favoráveis e anos menos favoráveis. Aí pode ter uma pequena flutuação. Por exemplo, no caso do não adubado, nos 3 anos que eu estudei na minha tese, 98, 99 e 2000, o não adubado produziu menos em torno de 25 a 30% menos. Em relação ao adubado, de uma maneira geral, para os 6 locais. Tá? A longevidade, no caso que você olha, é o seguinte, o Guaraná na literatura existe situações que encontraram planta até de 50 a 60 anos. Entendeu? No caso, por exemplo, eu comparo um pouco o comportamento do Guaraná, porque ele é uma liana, é um cipó, ele veio da floresta, né? Na floresta ele depende de trepar nas árvores, né, para alcançar o processo superior, como lá na aula eu expliquei, entendeu? Então eu vejo ele muito próximo assim de uma videira. Nós temos na história, videiras são 300 anos, né? Eu acho que o Guaraná, se você dá adubação e tudo, ele vai longe em termos de resultados culturais. Porque, veja bem, eu estou falando, quando eu falei de 60 anos, são plantas que têm a pivotante, são plantas originárias de semente, o eixo embrionário e tal, que constitui a raiz pivotante. Né? No caso do Guaraná clonado, que tem as raízes mais fasciculadas, né? E de uma maneira geral tem um sistema radicular também superficial, em torno de 50% das raízes está nos primeiros 20 centímetros. Né? Então, a gente já tem observado que o Guaraná clonado destaca com 30 anos produzindo. Isso aí está com 18. Nós temos materialzinho mais antigo, entendeu? Que continua produzindo. Tá? Tem alguma associação obrigatória com como? Tem
associação obrigatória? Bom, olha, a gente supõe que esteja, né? Mas a gente não... Nenhum estudo ainda provou que existe uma simbiose. Não. Eu acho. Pode ser que exista, mas a gente não tem esse conhecimento, entendeu? Para explicar. Né? É o que o Lúcio colocou lá, claro. Entendeu? Gente, é o seguinte, eu ia fazer lá a demonstração e pedir para vocês também tentar fazer o Pablo aí. Depois vocês colam no trips aí. Viu? Eu ia pedir para vocês lá fazer um teste lá e a demonstração do Propábulo, da estátua, certo? Aí como estava chovendo eu resolvi trazer esse ramo aqui só para uma pequena demonstração para vocês. Terminou? É chato, né, gente? Não, mas tudo bem, eu fazia isso também. Sabe o que meu filho dizia? Firmino, segundo dizia minha avó, quem não ajuda não atrapalha. Mas a gente às vezes fica meio absurdo. Bom, gente, é o seguinte, como eu expliquei, isso aqui é o ramo produzido no ano, um ramo herbáceo, né? Então, a gente vê que essa parte aqui, ela é uma parte que a gente pode perceber que é diferente dessa parte basal. Então, a parte de ramo muito fino. Então, geralmente, a gente anula isso aqui. A gente não vai fazer uma estaca de diâmetro muito curto. Porque já tem estudos mostrando, não com ramo, mas com esse broto que depois sai lá na muda, e quanto o diâmetro maior a quantidade de sistema radicular. Aquela muda tem uma magnitude de sistema radicular maior que as outras que tem aquele ramo com menor diâmetro, tá certo? Então, como eu expliquei, olha, o Guaraná ele tem a folha composta com 5 folíolos, né? A gente, para fazer a estaca, a gente elimina. Está bem mostrado lá e eu vou passar para vocês também aquela transparência, está lá explicando isso aqui. Eu mesmo, a pessoa que está lá está aqui fazendo. Entendeu? Então a gente elimina. Olha, isso aqui, por exemplo, isso aqui é a gavinha, tá certo? Ó. Então o cacho do Guaraná é de dois tipos. Ele tem o cacho do ramo, que sairia já aqui, ó, na base dessa axila, desse pecíolo. Desenvolveria e formaria o cacho aqui nessa base. Aqui não, aqui houve, através dessa estrutura que é de sustentação para ela poder alcançar o nível superior das árvores na floresta, entendeu? São as gavinhas que servem para trepar nas árvores. Então isso aqui ela projeta, tá vendo? Essa pontinha aqui, ó, é a inflorescência, que vai desenvolver um cacho, vai florir e vai produzir guaraná. Então a gente fala que é o cacho de gavinha e o cacho do ramo, tá? A gente também, para fazer a clonagem, a gente elimina essa gavinha, tá? Então, aqui já não tem, nesse local, como a gavinha já projetou a inflorescência, não tem mais a gema floral, só tem a gema vegetativa. Neste caso, aqui, ó, embaixo, a gente vai ter a gema vegetativa. Dependendo do estágio avançado do desenvolvimento da gema vegetativa, vai haver produção, inclusive, na formação da muda. A mudinha lá no viveiro, você vai ver que desenvolve a inflorescência, a abelha passa, poliniza e produz fruto, inclusive, tá? Okay? Bom, então aqui ó, aconteceu um caso que geralmente ocorre, quebra-se no transporte, quebra o folíolo, então aqui não dá mais para aproveitar como uma estaca, essa parte aqui, ó, porque eu iria aproveitar isso aqui como uma estaca, entendeu? Mas cadê a folha? Porque essa folha aqui, como eu expliquei lá, é fundamental para ver o enraizamento. Então, para a redução da área foliar, para evitar a perda de água, desidratação dos tecidos, a gente deixa só 2 meio folíolos, né? Isso aí você já conhece. Então, o procedimento é mais ou menos assim, tá? A gente usa uma tesoura de ponta fina para cortar esses 2 meio folíolos, para avançar, tá? E aqui a gente corta em bisel, entendeu? Para fazer agora o que? O tratamento no ácido endobutírico, naquele hormônio que ele é disperso no talco inerte, na concentração, como eu falei para vocês, de 6.000 ppm, né? Que seria 833 gramas de talco inerte para 5 gramas do ácido endobutírico puro, entendeu? Então lá no viveiro você está com um canteiro de areia já para ganhar tempo, se não tiver o saco já cheio, aí você faz o plantio como está explicado lá no sistema de produção. Ok? Pode colocar essa pergunta na prova que vocês respondem, né? Mas não vou colocar não, isso é muito fácil.
isso aí, ó. Ó, conforme eu coletei lá, aqui, ó, aqui não dá para fazer uma estaca, né? Então eu vou perder essa gema, vou ganhar só daqui para cima, entendeu? Ok? Sim, aquela história lá que eu falei. Tendo cuidado de sempre cortar assim, uns 2 centímetros acima da inserção aqui, ó, da gema. Porque isso aqui a tendência é secar e se cortar muito aqui vai afetar a gema vegetativa. Any question? Assim que os gringos falam? Alguma pergunta? Mais? Mariette. As plantas de lá poderiam, em relação das daqui, porque houve uma concentração de genes para as nossas cultivares em termos de resistência e produtividade, né? Existe uma certa teoria que quando você faz a seleção para um determinado caractere, você termina perdendo para outro. Ou seja, quando você seleciona muito para produtividade, termina perdendo muito os genes de resistência, entendeu? E como esses nossos materiais são altamente resistentes, então, dentro dessa teoria, dessa hipótese, possa ser que eles perderam muito gene de produtividade. Então esses materiais nossos, então embora a gente estamos contentes com eles, que eles são bem mais produtivos do que a produção da gema anterior, mas esse gene muito gene da produtividade foi perdido, porque ganhamos para resistência. E a Bahia, porque a Bahia seria um ponto, um fator de explicação por que na Bahia, no Mato Grosso, o Guaraná é mais produtivo. Entendeu? Porque lá não tem antracnose, é uma área de escape, não tem a doença, e essas plantas sobrevivem bem lá, com muitos genes de produtividade. Ou seja, aquelas plantas não perderam os genes de produtividade para ganhar rende de resistência. Tá certo? Essa questão eu fiquei prometendo a vocês que eu ia dar esse esclarecimento. Entendeu? Mais ou menos assim. Geralmente é isso. Quando você se torna com caráter, termina perdendo gene de outro caráter. Né? Correlação inversa, né? É, uma correlação inversa, exatamente. Bom, acho que agora a gente pode voltar. Você acha que não vai chover não, cara? Não, depois. Ok, Jéssica. Eu não sei se vocês conhecem, certo? Se vocês usam, não sei, né? Aqui é interessante porque é de uma fábrica de Chapuri, no Acre, que é subsidiada, não sei, acho que é do governo, inclusive, e aí ela usa do extrativismo. Então, e aqui é a forma como o mundo tem caminhado para que depois do processo produtivo vire madeira. Tá certo? A madeira tem sido de boa qualidade para muitos produtos, tá bom? Bom, são 40 mil produtos, tá certo? Então, é só uma pequena amostra para vocês. A gente vai aqui numa área aqui pertinho fazer uma sangria. Depois digo para vocês que não é o melhor horário, vocês vão perceber isso. E depois vamos no viveiro aqui próximo. Assim, a ideia é levá-los no viveiro novo. Mas como choveu, não tem carro que chegue lá. Tá bom? E a pé tem algum. Se bem que aqui também tem onça, tomem cuidado. Lá também tem. Tá certo? E aí acho que vocês não estão dispostos a dar 6 km a pé. Então, É, mano, eu fui preparada pra isso. Tá pronto, professor. As meninas gritam, mas por outro assusta. Eu tava treinando nela aí. Eu pensei que gente, é o seguinte, Mas eu posso abrir lá dentro também. Gente, o Francisco trabalha há alguns poucos anos com a seringueira, né, Francisco? Mais de 3 décadas, indo para a 4ª década. E ele entrou na Embrapa logo depois que a Embrapa foi criada. Então, assim, gravou muitas matas, marcou muita coisa e tem muita experiência com seringueira. Então, assim, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele e ele vai falar para vocês. Ele é muito tímido, não sei se ele vai conseguir falar. Uma única coisa, assim, ninguém faz sangria nessa hora do dia, tá? Certo? Nessa hora já... Alguém aqui pode dizer por quê? Por quê? Temperatura agora. Temperatura elevada para quem? Para a planta ou para nós? Para nós. Muito para nós, né? Você está debaixo do seringal, você tem sombra. Por quê?
Por que é Ó, sangria de vocês têm a manhã? fisiologia, gente. Sabem de abertura de estômago, sabem de estresse hídrico, sabem de transpiração, evapotranspiração. Essa hora aqui, tá Cara, acabei de molhar. certo? Então, assim, na realidade, a partir de 9, 10 horas da manhã, 11 horas, né? Não chega nem a isso, né? Não. A planta já está no... Né? O certo seria começar às 5 horas da manhã. Não, mas começa às 5, mas a jornada vai até que horas? Tem planta que ela pode escorrer até 3 horas, né? Pois é. Aí 8 horas, 9 horas já terminou. Por isso que o seringueiro ele vai cedo para a estrada dele. Exatamente o momento em que a planta tem mais condição de liberar o látex. Tá certo? E aí, como mecanismo de proteção dela para o ambiente, à medida que o dia aumenta a temperatura, a planta vai fechando seus vasos, vai fechando seus estômagos. No caso, não é estômago, são vasos, né? E aí você vai trabalhar de forma que o seu trabalho não vai render. Então, essa é uma relação importante para a gente dizer. Mas aí, assim, essa sangria que nós temos aqui não é a sangria que o nosso seringueiro aprendeu a fazer e ainda faz. Aquela sangria, eu falei para você na sala de aula, né, a sangria amazônica, aquela famosa espinha de peixe, ela foi desenvolvida pelo nosso caboclo, tá certo? E aí, quando as sementes foram levadas lá para a Malásia, eu falei para vocês que demorou 30 anos para que se pudesse vender o primeiro lote no caso de borracha. Porque durante 30 anos o pessoal investiu pesado em pesquisa. E não só no cultivo, melhor espaçamento, melhor época, mas junto com isso desenvolveu um melhor método de extração do látex. Lembre-se que a planta, ela não produz látex para nós. Ela produz látex para ela. A gente é que é esperto, tá certo, se beneficia disso. E aí é aquela brincadeira que eu falei para vocês, a morte da galinha dos ovos de ouro, né? Então assim, eu posso aumentar minha produção, eu posso sangrar 2 vezes, tentar sangrar 2 vezes por dia, sangrar todo dia, tá certo? Só que a planta vai morrer por inanição. As mulheres que aqui estão, que já foram mães, sabem que durante a gestação, tá certo, tem que comer um bocadinho mais. Aí alguns aproveitam disso, né, e descontam, né? Quando está amamentando, na realidade, o organismo está produzindo alimento prioritariamente para a cria, certo? A planta produz para ela, o desenvolvimento dela. E aí, essa preocupação de manter uma melhor relação de quanto você tira de látex, de modo que a planta continue se desenvolvendo e crescendo, tá certo? Foi muito importante e foi muito estudada. E aí, a grande revolução depois da domesticação foi exatamente o emprego dessa técnica, que é a sangria, a chamada sangria oriental, tá certo? Que veio junto com a faca, tá certo? Jebong, que foi desenvolvida. Junto a isso houve outros processos, o uso do etrel, tá certo? Isso duplicou a produção que nós usamos do etrel aqui. Junto a isso, o trabalho de melhoramento genético. Então, ou seja, há alguns passos que eu mostrei para vocês e isso foi fazendo com que a seringueira talvez seja a planta que mais aumentou de produtividade. Quando, do início da floração, ao potencial que ela se encontra, então, em muito pouco tempo, porque isso se deu há 150 anos atrás. Tá bom? E a gente continua trabalhando para que isso seja da melhor forma possível. Esse tipo de sangria é muito interessante porque expõe muito pouco a planta, expõe muito pouco desde que o sangrador seja bom, né? Consome menos casca, né? Porque consome muito menos painel e aí causa muito menos injúria à planta. Isso faz com que, né, os organismos que aqui estão, os micro-organismos, possam criar doença para a planta. Tá certo? Então, assim, agora isso precisa ser feito com muita técnica, com muito esmero, né? Mas aí o Francisco vai falar aí para vocês. Essa planta aqui é um anticomposto. Ó, pode ver. É um anticomposto. Daqui até aqui, ó. Até aqui é o painel. O painel que é o 7905. E daqui pra cima é o C06. E é a junção de quem com quem? O 06 é guianense com falsifora com guianense. Falsifora com guianense, a mãe é falsifora. Agora, que são espécies que não são boas para produção. Tá certo? A questão é que, por exemplo, quando você abre o painel,
É porque eu vim aqui na frente para demonstrar, saiu lá, eu vim e enxerguei umas 3, 4 vezes. Quando você abre o painel, você só faz abrir o painel e, por exemplo, essa planta ela atingiu, vamos dizer, 45 centímetros de perímetro, aí eu marco ela com o X, né? Eu primeiro vou marcar com o X. As plantas que atingiram acima de 45 centímetros, até 44 pode ir. Aí no meu estande, vamos dizer, eu tenho 10 hectares, então nem todas eles alcançaram esse estande de 45, então eu vou marco, daí é que eu vou começar a abrir o painel. Quando eu abro o painel, eu não faço isso, eu só faço abrir, aí depois eu venho fazer todo esse processo de aparelhamento, né? Que agora tem até umas bicas já que não precisa mais de arame. Aqui, isso aqui chama-se de estribo. Aí esse arame em espiral para a planta para não crescer, não entrar o arame, né? Não entrar o arame na planta, não estrangular. Depois que abre o painel, é que a pessoa começa a vir fazer a sangria, mas não é a sangria já para produção. Ele passa 2 meses, dependendo, 2 vezes por semana, só amaciando a planta, né? Para ela começar a produzir, começar amaciamento, o seringueiro chama amaciamento. É um estímulo, né? É um estímulo que a planta tem para começar a produzir. Como essa planta aqui a gente já tem até o biscoito ali, né? Está um pouco fedendo porque está. E o processo é esse aqui. Só que quando você abre, você faz uma sangria, geralmente você não pode fazer mais outra sangria em cima daquela sangria, porque você não está vendo o câmbio, entendeu? O câmbio. Mas como é para demonstração... E como você tem treinamento, sabe, né? Porque, por exemplo, se você sangrar essa planta agora, você não pode vir e sangrar de novo. Você tem que ir para a segunda, se você vai treinar, você vai aprender a sangrar, você tem que ter no mínimo umas 10, 15 plantas, porque você sangra uma, vai para outra, termina, pronto. Você não pode vir de novo para sangrar, tá entendendo? Porque você não vai enxergar o câmbio. Que é a parte onde tem onde sai o vaso lactífero. Aqui, você vê que ó, ainda eu comi, foi pouco, ainda tem ó, muita coisa, né? Então, ó, tá vendo? Uhum. Então eu posso, mas no início você não pode chegar e meter a faca não, porque aí você vai, se você meter a faca de vez, aí você vai, no caso o seringueiro é limitante com relação a isso, né? É limitante. Porque depois desse painel estar pronto, vamos dizer, daqui 2, 4, 6, 8. Daqui para cá eu passo 7 anos sangrando essa planta. Quando eu terminar aqui, eu posso até embaixo, ficar de joelho e sangrar. Vai para 9 anos. Aí eu passo, aqui é o lado A, eu passo para o lado B. Mais 8 anos lá. Aí quando esse aqui tiver com 8 anos lá embaixo, esse aqui já está pronto, zerado de novo. Dependendo do seringueiro. Então é preferível... Deve estar com mais ou menos 16 mais 7 ou 6, 22, 23 anos de idade. Entendeu? Esse é por isso que o seringueiro, o operador, ele é limitante nesse processo. Não é só produzir, não é só plantar a seringueira, o seringueiro ele é limitante, porque ele pode acabar. Se ele meter a faca, aí daqui a pouco está cheio de buraco, cheio de nódulo, entendeu? Porque é o seguinte, é como eu falo, falar em futebol, né, a desgraça que foi. Por exemplo, eu quero ver qual o goleiro que nunca pegou um frango, né?
todo goleiro pega frango, então qualquer seringueiro pode dar um toque na seringueira. Só que ele vai ter que desviar. Ele não pode continuar dando, porque se continuar dando vai ficando na ferida e ela não renova mais. Entendeu? Então o processo é isso aqui, ó. Quem tem uma máquina, tá filmando aí, ó. Uma pro lado de cá. Aí eu... Não atrapalha o processo dele aí não, ele vai dar um tiro aqui rapidinho, ó. Você vê que é o material de alta qualidade, que você vê a cor do látex, né? É leite, né? Parece o leite mesmo. E Você consumiu quanto de caça aí? Isso aqui, ó. Olha, uma lasquinha pequena. Deve estar 2 milímetros mais ou menos, né? Máximo 2 milímetros. O caso do câmbio que você fala é entrando aqui, né? Você não pode fazer isso não. É melhor você vir para fora do que você ir para dentro. Entendeu? Porque depois você vai aprendendo, aí você vai no limite mesmo. Vai no limite. Para não usar e não sair. Eu pensei que ela saía assim, né? Não. Aqui, essa casca aqui, ela é quase como uma casca pétrea, né? Entendeu? Então, os balãozinhos dos vasos de látex, eles estão como se fossem uns balão. Quando você introduz a faca, você espoca o balão e o cianeto expulsa o gás, né? Expulsa o látex para fora. Entendeu? Então ele está entre o câmbio, né? Porque se você entrar demais, você pode atingir o câmbio. Se colocar, tem muita prática mesmo, ele vai e puxa o máximo, né? Mas para isso aí o cara tem que ter um tempo, entendeu? Porque senão ele rola a planta. E foi? Não, aquele que estava perguntando, ele perguntou com que altura você mede os 45 centímetros? Por que 45 centímetros? Com que idade a planta? Tá. Não, é porque esses 45 centímetros de perímetro, isso é uma norma internacional, né? Uma norma internacional. E, por exemplo, se você tiver 2 metros de altura, tudo bem, mas... porque aqui, ó, eu não vou mais sangrar aqui, porque aqui já é outra coisa, entendeu? É copa. Entendeu? Apesar dela ter um látex mais ou menos, né? Então, se o cara quiser, ele pode fazer uma sangria ascendente. Só que ele vai, é outro tipo de faca, ele vai para cima, né? Existe faca com mais de 2 metros de comprimento, exatamente para fazer a sangria de baixo para cima. Mas nesse tipo você não tem planta tricomposta, você tem a planta bicomposta. Porque exatamente a partir do enxerto, você vê que há uma diferença de látex, né? Agora sim, o Chico está dizendo uma coisa interessante. Qual a altura que você faz assim? Normalmente o homem na Amazônia, ele é pequeno. Na Malásia é pior ainda, porque além de ser homem, às vezes é mulher, e as mulheres são menores ainda. Então, ou seja, isso determina muito a sangria. Por isso que se usa muita sangria ascendente na Malásia, naquela região. Porque as pessoas são baixas, são pequenas. Porque, quando no seringal nativo é o seguinte, como a planta é nativa, então ele botava uma escada. Mas a escada é o seguinte, era um pau cortado aqui, tá? Cortado, aí ele botava o pau ali, aquele pau ficava ali, ele procurava um pau de boa resistência, ele ficava 2, 3, 4 anos lá, aí ele subia naquilo ali, entendeu? Para sangrar lá em cima, porque embaixo já estava muito injuriado, né?
fiquei judiado. E na floresta você tem plantas que você tem 3, 4 tigelas, né? É, tão grande tem. que é a planta que permite você ter mais de uma tigela. Nós tínhamos uma planta lá no seringal nativo, que o seringueiro botou 4 tigelas, mas 4 tigelas com etrel. Aí ela enchia as 4 tigelas e derramava, né? Aí eu pedi para ele diminuir uma. Ele não queria não. Eu disse, não, rapaz, se você tem a melhor vaca que você tem, você quer matar, aí ele resolveu. É que é a questão da galinha dos ovos de ouro. Né? Você vai tirar que potencial você vai tirar, né? Mas muitos seringueiros mesmo matou muita planta assim mesmo. Então tem outro método também, né? Que no amazônico que eles que é bem degradante. Mas geralmente ele faz, quando a seringueira tem, vamos dizer, 3 homens numa barca, 2, 3 homens numa barca, não, aí ele faz 4. Ele divide em 4 e abre 4 painéis, entendeu? Cada uma tigela. Agora, essa altura do enxerto, ela vai ser importante e ela está sendo considerada a partir de agora, do enxerto da copa, porque algumas fazendas que têm se preocupado em utilizar madeira, vocês que são engenheiros florestais sabem que uma altura de um fuste de madeira para exportação é 2,10 metros. Então, ou seja, se você for medir daqui do porta-enxerto para cá, não vai dar, talvez não deu 1,80 metro aqui, 1,70 metro, sei lá, 60. Então, ou seja, eles estão deixando a planta crescer um pouco mais para enxertar com 2,30 metros da copa, exatamente para deixar tranquilidade para 2,10 metros de fuste. No final do processo, aí, com mais de 30 anos, essa planta vai ser aproveitada como madeira. Certo? Então isso tem acontecido já é uma preocupação de agora. Mas nós, aqui na Amazônia não tem essa preocupação ainda. Certo? A gente tem nem cultivo. O porta-enxerto tem algum opa, caiu. Um limite específico ou aqui é por comunidade, né? Podia ser mais assim? Não, mas não é porque veio aqui, ó. Vem sangrando aqui, ó. Já, né? Aqui vem sangrando já. Ele não vai nunca chegar e sangrar aqui, sangrar lá, sangrar aqui. Existe um pessoal que trabalha só com gestão de painel. Tem gestão de, então assim, existe, por exemplo, o pessoal da Michelin, ele fez a sangria de meia espiral. Existe um pessoal que faz sangria de 1/4 de espiral. E aí sangra 1/4 aqui, outro quarto do outro lado. Isso acontece. Por exemplo, hoje no Mato Grosso, em São Paulo, o pessoal vai usar o consumo do painel durante um ano, que vai dar o que? 10, 12 centímetros? Não vai ser mais que isso, né, Francisco? Mais ou menos. E aí não vai dar continuidade aqui embaixo, não. Vai abrir um painel do outro lado. E aí, muitas vezes, acima desse local que foi feito aqui. E aí eles vão ficando... Aí tem o pessoal que trabalha com as diferentes cultivares que fica alternando, tá certo? Exatamente quando vai ser o próximo. Mas isso é necessário para o pessoal que está no momento que tem muita tecnologia. Nós ainda não estamos assim. Já estivemos com tecnologia há algum tempo, a gente está muito atrasado. Tá certo? Então, assim, é melhor para a gente hoje não mexer com isso. No Vietnã, eles não usam isso. O que é que eles fazem? Eles sangram direto, como o Francisco disse, vai aos 6 anos, nem se agacha muito, porque imagina uma pessoa se agachando o tempo todo, não tem que aguente. E aí muda o painel, e aí quando ela chega no final do segundo painel, essa planta está com 20 anos de idade. Eles não abrem mais o outro painel, como a gente faz. Essa planta, economicamente, é muito mais interessante ela ser utilizada para a indústria. Então as raízes viram matéria-prima para a indústria civil, junto com os galhos. As folhas vão servir para adubo e o tronco vai servir para madeira. Tá? Porque hoje a pauta lá tem sido na dupla aptidão. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Tá? Talvez caminhe para isso. Se a gente contratar mais uns 20 pesquisadores, nem faz isso. E mais uns 40 técnicos. Em quantos dias está cheio? Como? Em quantos dias está cheio? Não, isso é o seguinte, porque cada planta tem uma produção, né? Então, como nós estamos já é mais quase 2 horas, não é isso? Porque eu já dei umas 3 sangrias aqui, entendeu? Porque senão ela já tinha parado. Então ela nessa hora do dia... Como ela não está estimulada, ela vai dar aí em torno de
150, 200 ml de látex. Entendeu? E uma perguntinha assim. Ainda agora choveu, aí vocês tiram, né? Não, o problema é o seguinte, se você entrar no seringal e você sangrar e começar a chover, aí você tem que parar. Porque o látex, ele é muito volátil. Quando você põe na água, endurece? não, ele dilui. Por isso que quando o painel está molhado, ele derrama. Quando deu, ele derrama. E agora que choveu, estava aí já, um pouquinho? Aí não dá pra aproveitar mais nada? Não derrama? Não, se você logo que entrar, é só se você correr para aplicar o ácido. É aquilo que eu falei na aula. Entendeu? Nas fazendas de produção, eles têm a cada distância um tambor com ácido acético. Tá certo? E aí na hora que, como são várias equipes, cada um tem um apito. Na hora que um sentiu uma gota d'água pingando no cucuruto, aí avisa, eles saem correndo e aí onde eles sangraram, eles aplicam o ácido acético exatamente para naquele momento imediatamente Não, e também ele tem também um sentinela lá em cima olhando pro tempo. Isso. Se o sentinela der o aviso, ele sangra. Se não der, o aviso para sangrar. Tem um sentinela também. Ah, então o ácido acético vai aonde sangrou para paralisar? Na tigela. Na tigela. Aqui na tigela. Coagular, né? Porque a partir do momento que você aplicar o ácido acético aqui, é porque ele vai coagular. O que cair depois, quando bater a água, ele já está solúvel. Ele é muito solúvel na água. A solubilidade é muito alta. Porque ele deve ter o quê? 40% de água, né? 40, 50, 60%, né? 60% de água. Agora, na nossa área experimental, nós temos plantas que se ele sangrar de manhã cedo, se as plantas forem estimuladas com Etrel no tempo certo, a tigela vai ficar, o caneco vai ficar quase cheio. Tá certo? Nós temos plantas assim. Mas de um modo geral, nas propriedades, o que acontece? As tigelas são maiores que as nossas e normalmente o sangrador, ele sangra 3 até 4 vezes. Aí ele faz aquela operação que eu mostrei para você na sala de colher a produção. Tá certo? E normalmente ele procura fazer isso quando está no dia de chuva. Tá? Agora sim, se é na época que não está chovendo nada, então de qualquer maneira ele tem que ter espaço para depositar. Porque aqui é o seguinte, a gente depois que faz a sangria, nós aplicamos ácido, né? Se não chover, tá seguro o coágulo. Só que quando a gente vem sangrar no outro, 2 dias depois, ou uma semana depois, a gente pega esse látex que está, esse coágulo que está coagulado, enfia no arame e deixa lá. E ela vai perder a umidade. Ela vai Alguém perder, me perguntou sobre como é que isso é aproveitado. Então assim, acontece isso. Na próxima produção ele tira, enfia no arame aqui e deixa aqui por 1, 2 meses. Isso vai perdendo umidade. Houve um tempo em que se fazia a pela. O sangrador, né, o seringueiro, colhia líquido, tá certo? E ia terminar a jornada dele numa fogueira lá, fazendo aquele processo de defumação. No buião, né? É o buião. Não se faz mais isso. Muita gente ficou cego por causa disso. Isso, né? Não se faz mais isso. Hoje se pega esse biscoito aí, essa bolacha, e aí deixa para secar. E aí, se tem uma prensa na propriedade, o cara prensa. Se tirar no outro dia, né? Se tirar no outro dia. Porque assim, aqui isso tem que ter pelo menos 80% de umidade. Mais do que isso é perda para quem está comprando. Tá certo? Então assim, tem toda a questão da qualidade do látex. Que no Brasil não se paga ainda por preço diferenciado. O que depender de mim vai se pagar um dia. O nosso aqui é muito ruim. Tá certo? O nosso látex por quê? Porque o pessoal usa de má fé. Joga terra, joga impureza, joga... Né? Principalmente na pela, quando era a pela, a famosa pela, o cara começava, mas é porque também o cara só aprende a roubar quando é roubado. Isso. Se você está me roubando, eu também vou te roubar. Essa é a lei. Né? Então, o que acontecia? O cara chegava com a balança ladrona, né? Já comendo 10 quilos no mínimo. Pagava barato. O cara é obrigado a comprar dele. Era esse serviço semi-escravo, pô. Entendeu? Aí o que o cara fazia? Pegava um bolão de barro,
de Tabatinga, já começava com o bolão de Tabatinga. 5 quilos logo, né? Aí porque ele já era roubado demais. Aqui teve uma época que era o seguinte, sabe como é que o cara comprava pirarucu do pescador? Era assim, um cara, um negão assim com 2 metros de altura, botava a mão aqui, aí o cara jogava as mantas de... Se aguentar? As mantas de pirarucu, vapo. Quando ele não aguentava, era 100 quilos. 10 quilos, 20 quilos. Aí eu digo, rapaz, não tinha nem um escorpião não, pro cara meter. Na primeira ele já vapo. Meu pai deu uma cachorra aqui. O cara ia pro mato e o cara dava uma pedrada nela. Ela voltava na hora. Não, agora não trabalho mais não. A cachorra voltou. Na nossa terra, né, Chico? A gente fazia isso com algodão, né? Pois é. Aqui não é algodão, né? É a mesma, mas é a mesma coisa, é o mesmo processo. É o mesmo processo. O cara botava o algodão, aí o algodão, primeiro o cara queria comprar o algodão barato, né? E o algodão, depois que ele sai, ele não pega mais umidade, porque no Nordeste que não chove mesmo. O cara dava uma pulverizada com água, né? Para não perder tanto. Mas é assim mesmo. Mas o cara também roubava na balança. Hoje na castanha de caju faz a mesma coisa. Assim, o cara molha, aí joga terra por cima, tá certo? Aí quando vai vender, tá certo? Aí é o peso, né? Então vai... Ô, gente, uma coisa que o Francisco disse é o seguinte, no plantio, vocês veem quanto tempo ele passou para fazer uma sangria. E diga uma coisa, essa planta deve estar com 60, 70 de... mais ou menos isso, quer ver? Então veja só, essa planta é uma planta atípica, certo? Então, ou seja, ele passou o dobro do tempo que ele passaria na planta normal, tá bom? Então, gente, por quê? Porque um sangrador passa em torno de 8, 10, 12 segundos entre uma planta e outra. Tá? Então, na floresta, o cara tem uma planta aqui, outra lá na baixa da égua. Tá certo? Então, ou seja, e aí eu já falei para você na sala de aula, a jornada de um 110 mais 10. Passou de 1 metro? 1 metro. Um metro. Estou ruim. Na floresta, o sangrador, qual é a jornada do seringueiro? Tá certo? Assim, uma estrada com 120 plantas, né, Chico? É uma coisa absurda. Né? Nós tínhamos a maior estrada que a gente sangrou, tinha 270 madeiras. Uma pessoa só? Uma pessoa só. Mas sabe que hora a gente saía de casa? 1h da manhã. Tá, 270, esse número eu nunca ouvi na vida, tá certo? Então, 270. Num hectare hoje, tá certo? Você tem, dependendo do espaçamento, entre 474 a 500 plantas. Num hectare. Então, ou seja, e um homem consegue sangrar bem numa manhã, tá certo? 3.000 plantas, que são 6 hectares. Veja a diferença entre a floresta... Mas nessas 270 plantas, sabe que a gente chegava em casa, saía 1h da manhã, meia-noite, chegava em casa 12 horas. Na mata, né? Na mata. É por isso. É porque tem a manga, né? Sabe o que é manga? Mas não é manga de chupar, não. Por exemplo, aqui você... A estrada, eu pensava que, como eu sou nordestino, eu pensava que tinha uma estrada mesmo, né? Aí uma ponte, eu pensava que era uma ponte mesmo. A primeira vez que eu andei na ponte, é um açaizeiro, esse açaí amazônico, né? O cara derrubava, ele já tinha mais de 10 anos ali. Lodo não. Aí eu com o retrel na mão aqui e tal, e pá, eu pensando que... E Igarapé correndo que saiu, eu pensando que eu ia... Aí eu fui achar graça, me lasquei. Quando eu achei graça, escorreguei aqui. Veio bater aqui, meu amigo. Assim umas 2 horas da madrugada, tu já pensou? Aí, porra, aí aqui tem a manga aqui, vai aqui, você vai aqui, né? Aí tem uma manga, a manga vai... Mas não é perto não, tem 30, 40, 50 metros, mais 100 metros. Você vai lá para sangrar duas plantas e volta para pegar de novo a estrada. A estrada era tão boa porque eu fiz uma promessa para nunca mais matar cobra, nem que ela me mate. Que eu matei tanta cobra de manhã cedo que eu fiquei até com pena das bichinhas. Era cobra mesmo. Então eu não saía 1 centímetro
da trilha. Porque se eu saísse, eu não voltava mais. Então, a gente terminava com 270 plantas, mas chegava meio-dia. Andando. Só andando. Entendeu? E as últimas vezes que nós fomos lá, porque as seringueiras que dão nessa região lá de Humaitá, elas dão na Baixada. Tem dona na Baixada. Então na Baixada tem Igarapé. Quando deu novembro, a água já estava dando aqui no peito, né? Quando saía lá fora, você já saía com um bocado de sanguessuga aqui, ó, na perna. Então o cara já tinha que pegar o limão e para soltar. E ela você amarrava a calça da perna e não sei como ela entrava. É isso aí. Eu queria saber, depois que ela era vulcanizada, como é que faz para ela voltar ao estado líquido de novo? Usa ácido, usa uma base ou aquece de novo? Não, daqui isso aí tira o pote assim, né? E aí eles não vulcanizavam naquela foto que tu colocou, que tem até os tratores, não fica tudo vulcanizado? Para eles botar o estado líquido é um processo muito difícil? Não volta mais, vai voltar para o estado líquido para quê? Não precisa mais. Tu gastou energia e dinheiro para vulcanizar, depois vai desvulcanizar. Não, porque tu vai usar ela como uma cola também, né? Como látex, não é só para produzir pneu, né? Então tá, aí tá. Tem duas formas de você produzir, de você usar o látex. Uma para agregar, tu falou. Uma em que você usa líquido, o látex líquido, que para isso você usa a pedra do etileno, aquela pedra que você põe dentro. O carbureto, né? Carbureto. Você quando sangra, vai pôr numa vasilha com carbureto, porque você não quer que ele coagule. Tá certo? Aí esse vai para a indústria de preservativo, vai para a indústria de luvas. Tá certo? Então assim, você tem dois caminhos. Um é para a indústria que precisa dele na forma de látex. E outro que você usa ele já endurecido. Então, o que acontece é o seguinte, é que o material que você está usando para látex pode vir a ser usado para borracha, para pneu. Um de pneu nunca vai ser usado para... Ah, entendeu. É isso que acontece, tá? É assim que você dá. Por exemplo, eu fiz um curso para fazer, por exemplo, você tem um seringal e você pega o látex e você vai fazer, você tem a capacidade de criar alguma coisa, vamos dizer, fazer um calango, fazer uma cobra de borracha, um sapo, eu tinha até um Buda. Mas aí, esse látex para fazer, você tem vários ingredientes que é posto no látex, entendeu? Porque você vai perguntar lá para a moça lá que está fazendo a camisinha, né? A camisinha. Que é a boa, né? Ver se ela vai dizer qual é o processo. Diz que é meu segredo. Ali na fábrica de cama de pneu de moto. Tá lá, tu viu lá o enxofre lá, o composto lá, mas vai ver se vai dizer quanto é que tem de borracha, quanto é que tem, não tem. Então, nós fizemos e entrava muito material, porque você bota na forma, que é o macho e a fêmea, né? Por exemplo, você vai fazer, tem que ter o macho e a fêmea. Você fecha, ele fecha, você enche, aí as laterais começam a coagular. Quando dá mais ou menos 2, 3 milímetros, você derrama. Aí, quando seca, vai para a estufa e você tira o molde. Pronto, está feito. Aí você pode ganhar dinheiro agregado aí, fazer brinquedo. Aí não se acaba, né? Tem a história do cara que queria fabricar sabonete, contratou um engenheiro químico. E aí o cara cobrou muito dinheiro, o sabonete era muito bom. Só que ele só ia na fábrica lá para as 2, 3 horas da tarde, todo dia. Ele ia com a varinha. Aí ele chegava lá no tacho, olhava assim, deixava pingar. Pode processar. Aí depois de 2, 3, 4 meses, eu falei, não estou pagando tão caro para fazer isso aí, eu já sei qual é o ponto que está pingando ali, tá bom. Aí demitiu o cara. Aí, camarada, o sabonete não dava ponto, dava com cera, dava uma coisa da outra. Aí chamou o cara, pelo amor de Deus, rapaz, o que é que você fazia ali? Não, rapaz, na hora que eu mexia com aquela varinha ali eu tinha um líquido que eu adicionava no tacho.
É a mesma cor da então, tintura, assim, né? eu não estava ali, não estava vendo ela pingando, com certeza eu estava botando líquido. Rapaz, me diga quanto é. Não digo não. Volta a trabalhar, volto. 5 vezes mais do que ele me pagava. É isso aí. É a mesma coisa que ele trabalhava com a tintura, né? A tintura, a mesma coisa. Na hora ele soltava. Aí o cara disse, não, eu sei fazer. Aí 1000 metros de pano, tudo manchado. Aí, e agora não? Agora é esse negócio aí. Né? Bom, a gente tem um clonal aqui antigo, um viveiro antigo. Está em condições de andar, Chico? Essa chuva dá para andar. Para abrir lá uma, né? Você pode estar estranhando aqui, na realidade aqui é uma coleção nossa, tá certo? É um clonal em que a gente reúne. A gente fez uma contagem, tinha 72, Francisco, tem na frente aí, ó. 75. Não, quantos materiais eu tenho isso. É uma coleção remanescente, tá aqui. Esse T72 quer dizer que é. Isso é uma rede de folhas. Pronto. É uma daquelas espécies que eu falei para vocês que a gente preserva para usar no programa de melhoramento em algum momento, tá? Nossa coleção foi muito prejudicada exatamente em função da mortandade, em função do mal das folhas. Então assim, isso é uma coleção pequena, tá? E a gente está revitalizando essa coleção na nova área que a gente não consegue chegar lá agora. Então aqui a gente tem várias espécies diferentes, tá certo? Com a intenção de no futuro voltar a usar esses materiais. Tá? Porque, eu estou falando aí, porque o material de painel nessa região Amazônia úmida, você tem que pulverizar. Tem que pulverizar toda semana para você conseguir obter alguma coisa. Porque se não pulverizar contra o tonopé, o microciclo, no caso, não tem como. Porque quando ela chega a um determinado ponto, ela para de crescer. A partir do momento que ela faz copa, ela não vai mais para frente. Entendeu? Então, eu sempre penso, porque essa questão de copa painel, isso não é novo não, isso é antigo, a mala já fazia isso. Mas só que nós temos material para a região úmida. Nós temos material que foi plantado em 99 que está lá. Né? Então, 99 para cá dá quase 15 anos, né? 15 anos. Então, isso aqui não pega fungicida, não. Entendeu? Isso aqui não pega fungicida. Então a gente fez os cruzamentos de várias espécies, de folha, com pauciflora, com nítida, com prussiana, com um monte de material aí, né? E tal, e para chegar a esses clones que nós estamos lá, que está em cima desse painel. E o etrel, como é que eles borrifavam o etrel, professor? Não, o etrel você não borrifa, você passa. Não tem ali aquele canal onde está saindo o leite, sabe? Antes, você não precisa tirar o fio, né? Que é aquela parte que fica, não precisa tirar. Você passa mais ou menos 1 grama na extensão do dá uma pincelada. Uma pincelada, 1 grama. O etel é 2,5%, né? O eterfum tem 10% de princípio ativo, você usa 2,5%. Só que você aplica hoje e você tem que passar no mínimo 72 horas para você sangrar. Para ele fazer o efeito. Está precisando de etrel, Francisco? Não, até nós temos. É caro etrel, né, professor? Na época devia ser bem baratinho, né? Para o seringueiro conseguir... Não, porque o seringueiro não usava. Não usava, porque... entendeu? A Embrapa deu, né? A Embrapa deu, fez um projeto. Quantos plantas a gente tem hoje aqui, nesse canal? Rapaz, 70 vezes 5, umas 350? 400, é mais ou menos isso. Vamos lá? Clone, esse aqui é o C01, que dá 2 toneladas por hectare, né? Qual? O C01 dá. Com o C65 que é uma nítida, né? Que é o quê? Uma outra espécie. É outra espécie, nítida. Aqui é um C01, por exemplo, vem de guianense com falciflora. Então, os pais, o C01 já são duas espécies. Cruza com rigide, olha? Nítida. Então, aqui tem 3 espécies envolvidas nessa planta.
E aqui tem outro. Mas só tem um enxerto, né? Não, só tem um enxerto, porque a gente decaptou a primeira vez, entendeu? Porque estava muito grande, decaptou, aí brotou. Isso aqui é um trabalho futuro que o Clérigo vai fazer aí, vai fazer, né? Se Deus quiser, minha mulher deixar aqui. A vantagem da seringueira é porque você pode viver 30, 40 anos sem sair dela. Se a minha mulher não quiser ir embora daqui, eu vou ficar, entendeu? Aí aqui, ó, aqui tem outro cone, é o C15, que é um cone já em cima de uma não, becamiana. Becamiana, não é 50. Que é uma outra espécie. Entendeu? Então, isso aqui não é pulverizado, isso aqui está... Ao Deus dará plantação do microciclo. Tem algumas plantas que eu marquei, tem plantas que eu dei toque nela para ver e tal. Aí teria que ter um fisiologista, né? Pra mexer com isso aqui e tal, para escolher qual a planta que deveria sair daqui como cone, um cone de copa, né? Um cone de copa. Vamos lá? Vamos. Atinge o câmbio, a planta, o cerne, se você atingir ele estando verde, quando der o vento ele quebra. Entendeu? Então, o enxertador que tem muita habilidade, ele pode fazer no enxerto, no último lançamento sem estar maduro. Mas o cara tem que tirar a casca sem tocar no câmbio, porque se tocar, ele vai quebra. Dá o vento e quebra. Entendeu? E aí tem que esperar que o enxerto pegue. Tá certo? E quando o enxerto pegou, se desenvolveu, aí você vai eliminar a copa, na realidade que era painel e era uma coisa só, aí você vai eliminar e você passa a ter um painel e uma copa que pegou o enxerto. Porque a questão é a seguinte, você fez o enxerto hoje é 10, né? Já é 10. Daqui a 3 semanas, você vai verificar se o enxerto pegou. Ele pegou, você... tira a fita que ele pegou, amarra lá, tá pegando. É bom deixar mais uns 5 dias, porque ele ainda pode morrer. É sempre só com borbulha, né? É, com borbulha. Aí você depois faz a poda 3 centímetros acima, né? O certo seria aquela questão que eu falei, né? Que eu fiz com o 10, ele quase me bate, mas só que quando você faz ele não sou eu não, tá gente? Quando você faz uma... Ele quase me bate, não foi eu que bati nele não, foi outra pessoa. Quando você faz com a maior um pouco, em vez de botar 3 centímetros, você botar 10, é porque ele fica com a soldadura maior. Porque quando ele começa a sair, ele vem com um vigor muito grande. Entendeu? A folha fica muito grande, a folha tipo C fica muito grande. Ou você corta ela, ou então se um anum, né, uma coroca, sentar em cima, ela quebra. Tá entendendo? Aí o que o cara faz? Ou você corta o folíolo, ou então você corta um pouco maior, porque ele vai demorar mais um pouco, aí ele fica mais soldado. A soldadura do enxerto. Tá entendendo? A soldadura do enxerto. Porque quando ele emite com a lignina, né? A lignina mais forte, né? Isso aí. Legal. Essa coisa aqui tá melhor. Então você esquece aqui, tu começou a abrir isso aqui, não foi? Mas aí eu queria mostrar pra ele. Então tá bom. Dá uma assim, ó. Aí dá um nó bem aqui, ó. Mas não vai sair no Fantástico não, né? Porque se sair no Fantástico, acaba ficando tremendo, né? Isso aqui é a coisa prática. Você pode, se você não tiver um cordão na hora lá, você pode pegar até um cipó, entendeu? Um cipó na hora, né? Porque aqui já é luxo, né? Aí eu faço isso aqui, encontro as duas pontas aqui, ó. Faço isso aqui. Aí eu meto bem aqui, ó.
Aí eu venho, desço assim, conto as duas pontas. Geralmente o seringueiro não faz isso não, ele já vem direto É porque esse material, esse aqui é o 38. Daqui você vê que às vezes coincide quando, se você for ver, a trajetória do lápis vai dar em cima do outro, né? Tá vendo? Né? Vamos ficar. Aqui, eu risco aqui, ó. Apoio aqui com o pé. É só a primeira vez, né? Que tá aí. Foi da primeira vez no painel. Ele faz isso em todo o plantio. Ele vai na plantio fazer só isso, em todas as plantas que estiverem 45 centímetros de perímetro. Ele está abrindo o painel. Francisco, qual é o nome desse pau aí? Qual é o nome desse pau aí? Isso é a bandeira, né? A bandeira? O nome desse pau é bandeira. Que barulho. Deixa eu tirar aqui. Vamos deixar quando ele estiver sangrando. Tu sangrou daqui pra baixo, depois tu cortar aqui em cima, o que acontece? Aqui não é sangue. Se você cortar, se você sangrar, vai sair látex também. Francisco, essa inclinação aí, você fez na doida? Não. Isso aqui tem em torno de 1/3 de 90, né? O ângulo de 90 graus. Dá 33 graus, né? E por que esse ângulo, Francisco? É para ajudar, né? Para ajudar na... É o melhor ângulo definido. Se ele é muito aberto ou muito fechado, o látex vai correr mais ou menos do que deveria. Isso também foi estudado. Tá certo? Então, essa é a melhor inclinação para que escorra da melhor forma possível. Como é que é o nome mesmo desse cortador aí, professor? Francisco Exhibit. Nossa, o nome da ferramenta? Foi legal. Agora sim. A faca é Gebong. Ele não vai atingir o vaso lactífero que nós temos interesse, tá certo? Ele está abrindo o painel. Esse processo de abertura do painel vai demorar aí, o ideal é que demorasse aí, ele fizesse isso mais uns 3 ou 4 vezes para ir amaciando a planta.
Tá? Porque se ele fizer tudo na profundidade correta, é uma injúria muito grande e a planta pode não sobreviver. E o látex que escorre, ele joga fora? Não. Ele vai aproveitar o látex de qualquer forma aí, bota a cuia. Não aproveita não? Não. Professor, os seringueiros vão tudo com uma mochilinha assim do lado, né? Com esse negócio aí. Aí assim, então. Ah, mas é só a primeira vez isso. Tem mochila? Não, é pra botar os ferrozinhos aqui e tal. Hoje eu trouxe, acho que eu soltei não sei aonde. O cara só faz isso uma vez, né, professor? O ferro fica aqui pra sempre. E o material tá mais lá nas 100, né? Aqui, eu... 100 é porque lá tem mais 100 vezes mais onça do que aqui, tá certo? Mais 100 É, esse rapaz aqui, morto de coração, ligou aqui falando, ah, as onças vão já chegar aqui. Oi, acabou aqui, ó. Não, as onças vão chegar. Ele não é do Ceará, não. Mas o problema é que Ceará, as onças aqui são tudo cara comendo cearense, e elas preferem comer cearense. Vou dar só um pause aqui. É só olhar no espelho que tem ali, ó. Coisa assim, O celular foi, descarregou. Isso porque eu tinha carregado no laboratório. Hein, Francisco? É uma composta, né? É, isso aqui foi o Vicente que fez esse enxerto. Foi? Foi. Isso aqui parece que é a C87. Fez bem, hein? Não, é porque ele tinha deixado umas para mostrar para um camarada como fazia enxerto de copa e o cara não veio, né? Aí ele aproveitou e fez. Ele mesmo fez. Ele fez. Aí, pessoal, o processo é esse. Geralmente é dois. Um abre, outro vem, põe o estribo e põe a bica, né? A bica você viu lá, né? E põe a tigela. Vai, bota um selete lá no lado. Aqui tem a bica aqui. Aqui dá isso aqui dá quase um ano. Entendeu? Depois a gente põe de novo embaixo. Não, vem descendo, vem descendo, vem descendo. É igual a boquinha da garrafa. Vai vem descendo. Quantos dias dura? Hã? Só duas vezes. Não, pronto, só abriu isso aqui. Você pode uma vez ou duas vezes por semana, 3 vezes por semana, vai depender. Não, sangrando. Não, daqui você já vai para outra planta, vai para a seguinte, para outra. Está abrindo o painel. Quando volta de abrir? Como? Quando volta de abrir? Não, porque aí não é abrir, aí você já vai sangrar. Porque abriu, você abriu. Ele quer saber quando é que sangra de novo. É. 10 vezes por semana. Por exemplo, 2 vezes por semana. Hoje não dá mais, né? Não, hoje é quinta, né? É. Então, domingo. Se você quiser, domingo você vem e sai. Aí mesmo, né? Baixando. Baixa só um pouquinho assim, né? Tira bem encostado aqui, tira. É, bem. Como é que teria que tirar? Depois você pode tirar de novo. Porque é o seguinte, para ver certo, eu não posso mais tirar, porque tá saindo látex, aí eu não tenho como ver, tá entendendo? Então o certo é quando você vir fazer a segunda, você já... Faz a segunda hora que ela liga. E vai tira um pedacinho mesmo. Só esse minhoquinho aí, é? Ah, é só uma lasquinha bem pequena. Então a árvore vai durar pra sempre, né? É. Caramba. Nossa, depois eu chegar daqui até ela me chama. Agora sim. Não é pra... Sim. Porque aí, vamos vai abrir mais uma? Se você abriu aqui, você não pode vir de novo, só 2 dias depois, porque ela parou de escorrer. A bicha não aguenta, né? E é só esse pedacinho aqui, ó. O que foi, mano? Vai, é até o final, né, querido? Vai ser até o final, só que uma lasquinha desse chega aqui no tamanho, só que até o final. Mas isso aqui pode... Não, é que ele tá demonstrando.
Esse aqui pode descer até aqui, né? É, pode descer até Na aqui. próxima, entendeu? Até você querer cortar no chão de... No caso é só uma, eu acho que é como se fosse limpar isso aqui, como se fosse limpar. Porque o que vai acontecer? Amanhã, esse filme vai ficar sólido, né? Sólido, aí só vai... Aí eu não tiro, aí se eu quiser tirar, eu posso até tirar se quiser, mas aí eu não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Se ele puxar ele ali, tudo bem, aí você vem... Aí eu tava na mão ainda. Não, mas não é bem limpando, Tem que tirar uma lasca. Porque para limpar é só tirar o filme, né? Aí você tem que vir ó, bem fininho, tá. E outra, você tem que acompanhar assim. Você tem que vir assim. Ó, porque você vai ficar com a meia lua, né? Meia lua aqui, ó. Você vem aqui, ó. Aí você fica com essa meia lua aqui, ó, daqui pra cá. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, aí você vai dar lá. Não vai dar no campo. Sei toda a técnica, entendeu? Ah, tá ligado. É só esquecer. Eu fui enxertar, eu desci. O mínimo possível, né? É meu, é?